A paz do Senhor, professores e professoras. Estamos aqui com mais uma aula de subsídio e hoje nós estamos na aula de número 7, refletindo a lição de número 7, que tem como tema a importância da oração sincera. Essa lição está aí com o texto-chave baseado em Provérbios 15, 29, que diz assim: O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Estou aqui hoje com o Daniel Batista, de Duvila Scarpelli, e a gente vai fazer aí um comentário, uma reflexão com vocês, professores, sempre lembrando que a gente faz o comentário em tópico, a gente cita alguns pontos, tenta trazer algumas reflexões para ajudar aí você a preparar a sua aula, a elaborar a sua aula. Sempre lembrando que você tem liberdade de organizar a sua aula, a preparação de aula da melhor maneira que for aí para o contexto da sua classe. Então, às vezes é muito interessante você começar com um debate, com uma pergunta, com uma conversa informal. É importante você conseguir gerar aí na sua aula aquela interatividade. Então, isso serve também como conselhos que nós deixamos para todos os professores. Aproveita o tempo que você tem da sua aula para usar de uma forma dinâmica, para você conseguir trazer o tema para os alunos, tá certo? E a gente tem a nossa leitura bíblica aí, baseada no Salmo 51, do verso 1 até o 10. É um texto muito conhecido, é um texto lindo, que é a oração de Davi, né? Que ele termina: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Ele vai dizer: não retire de mim o teu espírito. É uma oração que Davi confessa os seus pecados. Então, a gente está tratando na lição 7 sobre a oração do justo, e sobre uma lição aqui, uma lição de Davi, uma oração sincera de Davi como exemplo, tá certo? Quais são os nossos objetivos na aula de hoje? A gente tem como objetivo incentivar a prática da oração diária. Segundo objetivo, compreender os tipos de oração. Então a gente tem alguns tipos de oração que a gente quer que vocês compreendam. E por último, entender o que é oração sincera. Então, Dani, toda a lição ela está caminhando para um tipo de oração específica, que é essa oração de sinceridade, a oração sincera. Queria, Dani, que antes da gente fazer a distribuição dos tópicos, será que você pode comentar com a gente essa oração sincera? Você pode testemunhar, você fala assim: existe realmente um tipo de oração que era sincera, o que seria isso? Você já experimentou esse tipo de oração? Com certeza, Vitor. Quando nós tratamos de oração e quando nós falamos de oração, né, os jovens principalmente, eles pensam naquela oração da igreja, da comunidade, né? Então, no culto, nós temos variados tipos de oração. Tem a oração para começar o culto, de abertura do culto, tem o culto para as ofertas, tem o culto antes da palavra. Então, quando se trata de oração, a gente precisa primeiramente entender, Vitor, que há essas várias formas de se orar, né? E como você disse, a proposta da lição é de falarmos sobre a importância da oração sincera. E isso é algo realmente importante, que é uma experiência magnífica quando você entra no seu quarto ali para falar com Deus e você, Vitor, começa a orar de fato, de verdade, você começa a se revelar diante de Deus. Né? Você começa a se confessar diante de Deus, você começa a falar coisas realmente que são verdadeiras, que você sabe, mas que você não teve a possibilidade algumas vezes de falar, de orar, de se expor diante de Deus. Essa experiência é uma experiência que causa mudança, né? É uma experiência que te modifica, te muda, te transforma, porque você chega diante de Deus e você fica nu diante de Deus ali, dizendo realmente o que você sente, dizendo realmente o que você está pensando, dizendo realmente o que você está sentindo. E é interessante, Vitor, que algum tempo da minha vida, né, no tempo de provas, de fazer o vestibular ali, e quando eu chegava diante de Deus, e eu começava a expor os meus medos, né? Eu começava a expor: olha, será que realmente vai dar certo? Né? Será que realmente eu vou conseguir passar essa prova? Será que realmente é isso mesmo? Será que realmente aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu para mim quando eu tinha 15, 14 anos, será que realmente isso vai fazer sentido? E será que realmente isso vai ser realizado?
e eu cheguei diante de Deus num dia desse de conflito. E muitas vezes o jovem ele fica com medo desse conflito, né? Nossa, estou duvidando de Deus. Olha, eu não estou tendo fé em Deus. Mas quando eu coloquei diante de Deus essa minha angústia, quando eu coloquei diante de Deus, né, talvez essa minha dúvida, olha, Deus, será que realmente o Senhor está comigo neste meu sonho? Será que realmente o Senhor vai cumprir em mim este propósito? Ou será que eu me confundi, né? Eu expus isso diante de Deus. Naquele momento, naquela hora que eu me abri diante de Deus, olha, falando, Deus, talvez acho que eu estou duvidando das suas promessas. Olha, talvez, Deus, eu realmente não estou tendo a fé que eu deveria ter. Mas ao expor isso diante de Deus, Deus naquele momento ele começa a me relembrar e ele começa a falar, olha, ele começa a me relembrar de coisas que eu já tinha até esquecido. Olha, você lembra que eu falei aquilo e aconteceu daquela forma? Olha, lembra que eu usei uma tal pessoa e aconteceu? E aquilo vai trazendo a mente, foi vindo à minha mente. E aquela oração, eu lembro que eu entrei angustiado, mas eu saí com conforto, com consolo. Por quê? Porque eu me abri diante de Deus. Eu falei, olha Deus, eu estou talvez duvidando, talvez eu estou com medo, eu estou angustiado, mas nessa forma, nessa oração de se abrir, nessa oração de ser uma oração sincera, eu tive uma experiência de consolo, uma experiência de Deus. Eu acho que é esse chamado da lição que nós vamos expor. E você, professor, você com certeza você teve uma experiência dessa. Com certeza você já teve um momento ali que você fechou a porta do seu quarto e você se expôs diante de Deus e você recebeu uma resposta de Deus. E nesta hora, Vitor, é importante, professor, você começar talvez a sua aula contando essa experiência. As nossas histórias, elas têm a capacidade de conectar com as pessoas. Então, às vezes, a gente fica falando sobre oração, fala, o pastor fala, o líder de jovens fala, mas nós esquecemos de expor as nossas experiências. E você tem uma experiência para contar. Então, comece essa aula contando uma experiência de oração, uma experiência que você se expôs diante de Deus, que você foi sincero diante de Deus, que você recebeu uma resposta e uma provisão de Deus mediante esta oração. Eu acho que esta é uma boa forma de se começar a sua aula, de você trazer o seu aluno para este tema que é tão importante da oração sincera, Vitor. Isso que o Daniel falou é muito interessante. Essa lição ela é muito importante porque, principalmente, a gente tá falando de um tema de gente crente, de igreja. E por que isso é importante? Porque estar na igreja, às vezes, gera a gente aquela oração automática. A gente ora automaticamente, né? A gente sempre ouve, tem que orar, precisa orar. E, às vezes, eu falo por mim, né? Cresci na igreja, tem uma coisa que a gente vai aprendendo é aprender a orar. A gente sabe cada momento e o que deve orar por cada momento. A gente, de forma robótica, faz as orações. Só que essa lição é importantíssima porque toda oração nossa tem que ser sincera. Orar sem sinceridade é não orar. Às vezes a gente critica, por exemplo, os católicos, né? Porque a gente fala, não, os católicos eles rezam. E a gente faz nossas orações. E a gente coloca como superior aos católicos, porque não, a gente faz oração das nossas palavras, a gente pensa nas nossas palavras. E a gente esquece que essas palavras possam ser também muito automáticas. A gente fica acostumado a fazer aquilo, né? A gente está sempre fazendo aquilo, sempre citando aquelas coisas. E esquece de colocar o nosso coração na oração, a nossa sinceridade. Esquece de se abrir. A gente, às vezes, o jovem, ele precisa perder esse medo, porque muitas vezes é colocado isso na mentalidade deles. De que a oração sincera, o momento de oração, essa oração que a gente está falando, é realmente oração sincera, no qual você pode dizer, Deus, eu não acredito que você vai fazer isso na minha vida. Eu não acredito que as coisas vão acontecer. Eu duvido que isso pode, que eu vou ser assim. Eu duvido que eu estou perdoado pelo Senhor. A oração sincera, você pode se abrir por completo, porque você está somente diante de Deus, né? Então, às vezes, isso é esquecido de citar. A gente tem medo de falar para Deus e se abrir completamente para Ele. E quem não vive essa experiência, e a nossa juventude às vezes passa sem fazer essa experiência, sofre, prejudica-se. Sempre se vê angustiado, sem refletir em si, na vida, e isso precisamos tomar um cuidado. Nossa oração e a oração precisa ter sinceridade. Então aqui a gente já está fazendo um panorama aqui geral para comentar os tópicos. A gente quer comentar, já lembrando o professor da importância disso, de como é valioso esse tema e nós precisamos nos atentar, certo?
Vamos lá. Primeira pergunta aqui, nosso primeiro ponto é: o que é oração? E a pergunta é: o que é oração em Provérbios? Porque eu acho que é um clichê já, a gente pergunta assim: o que é oração? E a resposta acho que mais comum é dizer: não, oração é uma conversa com Deus. É conversar com Deus, é um diálogo com Deus. E é verdade, oração é conversar com Deus, é um diálogo com Ele. Só que o livro de Provérbios, ele nos intensifica isso, ele aprofunda um pouco. Quando a gente vai falar sobre oração e quer explicar de uma forma simples, básica, a gente fala: não, oração é conversar com Deus, você pode conversar com Deus como se fosse seu amigo. É verdade. Só que Provérbios, ele vai nos enriquecer essa resposta e vai fazer a gente pensar um pouquinho. Um exemplo, em Provérbios 28:9, vai explicar pra gente que nada vale orar sem respeitar a lei de Deus. Olha como isso é interessante. Orar para Provérbios sem respeitar a lei de Deus não tem valor. Ou seja, eu coloquei aqui, né? A oração é fundamental para o relacionamento com Deus, mas ela deve ser coerente com o estilo de vida do que ora. Por que isso aqui é interessante a gente pensar? A gente fala: nossa, isso será que é um pouco saudosismo? Será que é um pouco... a gente está descendo um pouquinho o nível da graça, está sendo um pouco religioso demais, porque oração tem... nada vale orar sem respeitar a lei de Deus, mas nota que interessante. Você aprende a lei de Deus, você sabe o convite da semelhança de Jesus que você deve viver, você sabe quem você poderia ser em Cristo Jesus, você sabe o caminho de vida que a lei do Senhor, né, a Torá, que os judeus chamavam, é caminho, significa caminho. O caminho que eu devo seguir, o caminho que eu devo trilhar é apresentado para nós, tem esse caminho. E quando você orar, e Provérbios vai dizer isso: se você ora e você não respeita a lei de Deus, não vale nada. Então, quando você orar, você vai ter uma coisa a refletir. Você vai chegar diante de Deus e você sabe já o que tem que falar. É a sua relação da sua vida hoje com aquilo que você deve viver e o caminho que você deve seguir. E nesse contraste, você pode se abrir diante de Deus. Então, a pessoa que ora desprezando a lei de Deus, desprezando o caminho e o convite da lei de Deus, na verdade ele não ora. Na verdade, ele finge a sua oração. Ele vai se assemelhar aos fariseus ali do Novo Testamento, né, que falam que dizimam, que falam das coisas que fazem, mas eles não estão sendo sinceros diante de Deus. Eles dizem: eu cumpro a lei, mas eles cumprem a lei parcialmente, eles cumprem algumas coisas da lei. Mas quando Jesus lembra deles: misericórdia eu quero e não sacrifício, essa parte da lei eles não cumprem. Então, é uma lei parcial que se cumpre. E se falta a sinceridade na oração, se falta a preocupação com esse segmento com Cristo na sua oração, isso vai gerar certa dificuldade. Então, o que o livro de Provérbios quer nos ensinar é que a oração é mais do que conversar com Deus. Não é somente conversar com Deus, mas é uma conversa entre o crente, o fiel, e o seu Senhor. Significa que a pessoa que ora tem ciência de que fala com Deus onipresente, um Deus que o escuta, um Deus que o vê, um Deus que tem um caminho para que ele seguir, que rege a história e é amoroso. Por isso a gente pode se apresentar por isso com Deus por inteiro, tendo clareza de que a oração não é uma conversa vã, mas é uma esperança de toda a nossa vida diante do Senhor. Diante de Deus a gente não pode enganar, não tem que se enganar. Né? Não tem como enganar Deus, Ele nos conhece, Ele nos vê. Então, por isso que eu repito o que eu disse anteriormente, para o cristão só pode existir oração sincera. E o livro de Provérbios, a sabedoria de Provérbios, a recomendação de Provérbios, é justamente aí. A sua vida, a minha vida, ela precisa... não é simplesmente uma conversa com Deus, simplesmente falo para Deus qualquer coisa. Estou orando, estou só falando para Deus. É uma atenção maior que a gente tem que dar. Sim, você fale com Deus, você converse com Deus, mas se preocupe que essa oração é na sua relação com Deus e seu estilo de vida, na sua semelhança com Cristo, do qual você pode falar: Senhor, eu não sou semelhante com o Senhor, eu não me pareço com o Senhor. Senhor, eu não acredito quando o Senhor diz para ter fé, eu não tenho fé. Senhor, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu estou angustiado. Tudo isso no caminho do seguimento, porque se você se abre diante de Deus, é porque você está nesse caminho de seguimento, de vida, do qual você está acreditando naquele Deus poderoso e gracioso, que pode te direcionar. Então, a gente falar sobre a oração em Provérbios tem essa ideia, e aprofunda pra gente esse tema da reflexão e da oração sincera. Tem algo que pode complementar aqui, Dani? Nesse ponto, Vitor, a oração, então, ela é uma ação
de compromisso, né? Ela é uma ação de duas pessoas compromissadas. Tanto a pessoa que ora, nós, que chegamos diante de Deus para orar, para conversar, nós chegamos diante de Deus compromissado com Deus, compromissado com a lei de Deus. E Deus, ele se achega a nós também de forma compromissada. Então, acho que é interessante enfatizar isso, que a oração ela não é apenas uma conversa, digamos assim, fiada, né? Aquela conversa que a gente tem com qualquer pessoa. Você chega na fila ali da padaria, você chega na fila do correio e você conversa com qualquer pessoa, certo, Vitor? Não, a oração não é isso, não é apenas esta conversa, né? Essa conversa vã. Não, a oração é uma conversa entre pessoas compromissadas uma com a outra. E é interessante que quando há um relacionamento com o pai e o filho, ou com o esposo e a esposa, quando eles sentam para conversar, ali há um diálogo verdadeiro. O que isso significa? Que às vezes a esposa está falando algo e o esposo ele está se atentando à conversa da esposa. E quando ele vai dizer algo, ele vai dizer para o bem da sua esposa. E assim também o pai para o filho e o filho para o pai. Então a oração aqui em Provérbios é esta oração de compromisso, de duas pessoas compromissadas. E tem uma frase que um pastor diz, Vitor, que a oração ela é uma conversa entre duas pessoas, entre nós e Deus, discutindo o que nós vamos fazer juntos. Né? Então, quando a gente se achega para conversar diante de Deus, a gente tem que se achegar dizendo, olha Deus, o que nós vamos fazer juntos? O que o Senhor quer que nós juntamente façamos? Né? Qual é a atitude que o Senhor quer que eu tome? Olha, eu estou pensando desse jeito, eu estou pensando em fazer desse jeito, o que o Senhor acha? Quando nós pensamos a oração desta forma, não apenas como uma conversa, não apenas como, eu vou chegar lá e vou falar, não. Mas quando nós olhamos para a oração como essa conversa de duas pessoas, tanto Deus quanto nós, é uma conversa de compromisso, essa experiência da oração, ela é mudada, ela é modificada, com certeza. Então, às vezes, o jovem, ele não ora tanto, Vitor, porque ele ainda está nessa chave. Ele está pensando ainda nessa chave de, a oração é simplesmente uma conversa. Né? Então, ele acha que a oração é uma conversa que ele tem, igual ele tem com um amigo. Não, o amigo às vezes não tem compromisso com ele de fato. Quando nós chegamos para conversar com Deus, nós estamos chegando para conversar com alguém que tem compromisso com a nossa vida. Eu acho que pensar nessa chave, pensar a oração, como diz aqui Provérbios, compromisso, né? Pessoa que tem compromisso com a lei de Deus, se nós olharmos a oração nessa perspectiva, eu acho que isso pode ajudar os jovens a ter uma vida de oração diária. Isso que o Daniel falou é interessantíssimo, porque a gente quando vai falar o que é oração, acho que a frase que a gente diz, oração é uma conversa com Deus, é como você conversa com seu amigo. E se a gente for a gente está falando de oração sincera, se a gente for sincero realmente, a gente vai perceber que a gente não se abre completamente para os nossos amigos. A gente não conta os nossos maiores medos, às vezes, nossos maiores traumas, aquelas coisas. Não. E o que a gente está querendo dizer aqui sobre uma oração ser mais do que uma conversa despretensiosa, fiada, ou não é simplesmente uma conversa como se fosse com um amigo, é dizer que na oração, e o livro de Provérbios vai trazer essa ideia pra gente, na oração com Deus, isso que o Dani trouxe, essas duas pessoas compromissadas, é nessa oração que você pode se abrir por inteiro, você pode se rasgar diante de Deus, como você talvez às vezes não se rasgaria para um amigo, para uma pessoa que você se relaciona. Você pode ser você. Então isso que é fantástico. Aqui tem no último parágrafo da página 42, dito assim, a oração não é somente uma troca de palavras entre duas pessoas, mas uma comunicação real entre ambas. Portanto, para Provérbios, oração é uma comunicação em que o crente não apresenta somente as suas palavras quando começa a orar. Olha que fantástico, começa a falar. Mas sim apresenta toda a sua vida diante de Deus. Isso é maravilhoso. Então, nesse compromisso aqui entre duas pessoas, nessa comunicação, e eu quero trazer essa ideia de não ser simplesmente uma conversa, porque não é só isso. É duas pessoas se apresentando por inteiro. Na oração sincera, não é simplesmente, eu vou falar com Deus, não é troca de palavras, é você por inteiro diante de Deus.
tudo que você é, toda a sua história, toda a sua biografia, todos os seus sonhos, seus desejos, seu hoje, seu passado, seu amanhã, todo você inteiro diante de Deus. E Deus diante de você com todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua palavra, a sua vida, duas pessoas inteiras, uma diante da outra. Isso aqui é uma experiência fantástica e é o convite que a gente tem, que o provérbio já nos coloca a refletir. Podemos orar de verdade, ter uma oração sincera. E quando falamos de oração, é isso que precisamos fazer. Ter ciência que nós estamos apresentando somente palavras para Deus. Estamos apresentando toda a nossa vida diante de Deus. Aí a gente vai para o ponto 2. Rapidamente, a oração do justo, porque no Novo Testamento, a gente sempre faz essa contextualização aqui na revista, a gente traz a ideia de provérbios, passa pelo Novo Testamento e antes de trazer nossas questões práticas. E o Novo Testamento, por exemplo, fala muito sobre o tema da oração, né? E sobre o justo e a oração. E, por exemplo, Tiago vai dizer, lá em Tiago 5, a gente vai ter em Tiago, por exemplo, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso é uma realidade. E a gente também tem Tiago aqui 5,6. Confesse seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz, ou pode muito ser os efeitos na tradução atualizada e revisada. O que a gente precisa ter aqui ciência? A gente vai pensar agora. O Novo Testamento nos dá clareza sobre justiça, Dani, sobre ser justo. Porque o Novo Testamento vai nos mostrar que o justo não é o perfeito. O justo é o justificado por Cristo. E a gente vai perceber isso justamente, né, no conflito de Cristo com os fariseus. Os discípulos, que são pecadores, que são imperfeitos, são convidados por Jesus para o caminho do discipulado. Segue-me. Esses discípulos aceitam esse caminho. No meio desse caminho, esses discípulos continuam sendo imperfeitos. Quando Jesus já mostrou toda a sua glória, né, ressuscitou pessoas, curou pessoas, Pedro mostra sua imperfeição na cruz, no momento que Jesus mais precisava com ele, o negando. Judas, que é discípulo, trai. A gente tem vários discípulos fugindo. Os discípulos são imperfeitos. Mas é para esses discípulos, pessoas imperfeitas, que Jesus vai dizer: apacenta minhas ovelhas. Jesus vai convidar para viver essa experiência gloriosa e de santificação. Ou seja, o Novo Testamento vai nos mostrar que esse justo é aquela pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro. É a pessoa que entra no caminho discipulado. Não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa decidida a viver a sua vida por Cristo. Então, ela pode ser, aqui de novo a gente volta para o tema de ser inteira. E Tiago, quando ele vai dizer assim, por que Tiago vai trazer essa recomendação? Confesse seus pecados. E a primeira epístola de João, se eu não estou enganado, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, confissão, essa é a palavra que eu quero trazer aqui. Confessar. Confessar não é de falar, me desculpe, me perdoe. Não, é você dizer. É você, a realidade está aí, algo é assim, e você simplesmente diz, as coisas são assim. Por isso que a gente usou o exemplo no começo, né, Dani? Eu tô com medo, eu tô angustiado. Confessar isso, eu estou com medo, eu não acredito, eu fiz isso, eu fiz o que eu não deveria fazer. A lição, professor e professora, que aqui você tem que aproveitar com essa etapa do seu aluno ei, você ser imperfeito não significa que você não é justificado. Mas se você está nessa caminhada com Cristo, você quer seguir a Cristo e viver para Ele, a sua oração tem poder. E quando ela tem poder? Quando justamente você se confessa diante de Cristo. Você se confessa diante de Deus. Você diz realmente quem você é. Você não pode ter medo de dizer ao Senhor e dizer quem você é, o que você faz, o que você vive, como você vive. Você não pode ter esse medo. E o incentivo que você tem que dar para o seu aluno, professor, professora, é que ele precisa sair dessa aula tendo ciência que ele precisa se confessar a Deus, ele precisa ter prazer nessa oração, de dizer: o meu escape, o meu refúgio é eu dizer para Deus o que eu fiz, dizer para Deus o que eu acredito, dizer para Deus o que eu tenho medo. Ele precisa ter noção disso. E ele é justificado por Cristo, e os pecados dele são perdoados justamente porque ele faz essa ação. Ele se apresenta a Deus por inteiro. Interessante isso, né, Dani? É bonito até de dizer, né? É uma coisa, é realmente uma realidade que nós precisamos viver, né? Não, é muito interessante, é muito bonita essa parte da confissão, Vitor, que você acabou de dizer,
porque remete a tudo aquilo que nós começamos a falar na aula, que a oração muitas vezes ela se torna automática, e eu acho que é aí onde a gente se perde, Victor. E nesse ponto, professor, você acha que tem que realmente expor e ter um tempo nesta aula de qualidade, porque aqui você pode adentrar realmente na vivência e na experiência da oração. Na oração, nós precisamos dar nome aos bois, digamos assim. Quer dizer, nós precisamos dizer, esse ato de dizer, este ato de falar o que você fez, o ato que você cometeu, seja ele um pecado, ou seja ele um sentimento, ou seja ele um desejo, seja ele uma vontade, não importa, mas o fato de nós dizermos, de nós falarmos, tem um impacto sobre nós. Então, aqui neste ponto, professor, você tem que enfatizar que o jovem, ele precisa chegar diante de Deus sem esse medo. Sem o medo de, olha, às vezes a gente chega diante de Deus e a gente fala assim, a gente vai confessar algum pecado, né? E a gente faz aquela oração, olha, Deus, perdoa os meus pecados, perdoe aquilo que eu falei, perdoe aquilo que eu pensei. Não, esta é uma oração do automático, né? Esta é uma oração que a gente faz por fazer. Mas não é esta oração que Provérbios está nos ensinando e que Tiago está nos ensinando de confessar. O que é isso? Olha, se hoje eu pequei com o meu pensamento, qual foi o pensamento que eu pequei? Né? Nós somos chamados a falar exatamente o que nós pensamos, a falar exatamente o que nós agimos. Olha, se eu pequei, Victor, mentindo, então eu preciso chegar diante de Deus, olha, e falar, Deus, eu pequei porque eu menti para o meu pai ao dizer isto e na verdade eu fiz isto. Quando nós chegamos diante de Deus e nós confessamos e nós dizemos exatamente a realidade, aquilo que aconteceu, aquilo que nós fizemos, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos uma graça e é como se a realidade é exposta diante de nós, né? E este caminho da oração e de se confessar, dar nome aos bois, ele automaticamente também se mostra como um caminho de perdão e um caminho de mudança e até de transformação. Mas quando nós não nos confessamos, Victor, quando nós tentamos nos mascarar, olha, Deus, me perdoa porque eu pensei isso, ou pelo que eu falei, me perdoa pelos meus pecados, quando nós estamos fugindo da realidade, né? E o caminho de confessar realmente é um caminho de perdão e é um caminho de purificação. É isso que João diz, que Deus não apenas perdoa quando a gente confessa, mas Ele também nos purifica. Então, por isso que é importante, professor, você enfatizar que nós devemos nos confessar diante de Deus para que, através dessa confissão, dessa oração sincera, nós possamos ser purificados. O texto de Tiago, ele é interessante, né? Porque ele não diz simplesmente o confessar a Deus, né? Além do texto de 1 João que a gente usou como exemplo, que é claro nisso, que nós devemos confessar nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele fala sobre a confissão de pecado uns aos outros. Aqui eu quero fazer uma observação, porque a gente precisa ler o texto bíblico no seu contexto e na sua realidade. Então a gente precisa entender que a carta de Tiago está sendo direcionada a uma comunidade de cristãos que ele já está expondo como é a vida dessa comunidade ali, fazendo correções, pontuações, mostrando essa comunidade, essa vida em comunidade. E o que acontece? Às vezes a nossa mocidade, os nossos jovens, eles não vivem essa vida de comunidade, não vivem essa autenticidade que o livro de Tiago quer nos convidar a chamar. Então, às vezes as pessoas pensam, lê esse texto e falam assim, então eu vou chegar em tal pessoa ali da igreja, aquele meu amiguinho, e vou dizer tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, tudo que eu quero, e se expõe às pessoas e acha que está vivendo esse texto, e não é isso que o texto está dizendo. Aqui, o convite à autenticidade, a ser verdadeira, a você ter essa comunhão, é a igreja ideal que Tiago propõe para nós vivermos. O grande problema é quando nós não estamos vivendo tudo o Tiago 1, 2, 3 e 4, mas queremos viver Tiago 5, 16. Então, o que eu quero fazer como observação é que Tiago 1, 2, 3 e 4 apresenta para a gente um tipo de igreja. E essa igreja que vive aquela realidade é que se confessa pecados uns aos outros. Então, eu quero fazer essa pontuação
Porque é interessante isso. É o tipo de igreja que nós temos que ser e viver. A ponto de nós podemos ser sinceros aos nossos irmãos, que nos olha, que nos vê e nos ajuda em oração, que nos apoia, que não simplesmente, né, nos tacam pedras, mas que a gente olha a gente está no mesmo caminho, a gente vai seguir junto. Quero fazer essa pontuação para a gente compreender bem esse texto bíblico, tá? E na sequência, a gente tem, eu acho que a gente falou bem sobre a oração do justo, sobre essa oração sincera, a gente desenrolou isso. E aqui a gente tem no ponto 3 tipos de oração, que eu não vou ficar explicando aqui cada tipo de oração, porque a revista descreve. E o objetivo da revista é realmente trazer esse tópico da oração sincera. Então aqui, professor, professora, é interessante você às vezes falar sobre cada tipo de oração para o aluno fazer essa diferença de tipo, essa oração de confissão, né? Com, às vezes, aquela oração de gratidão, aquela oração de ação de graça, de louvor, tá? Todas essas orações que eu coloquei aqui, que a gente pontuou, petição, adoração, consagração, entrega, todas essas orações precisam ser feitas com sinceridade. Todas elas têm que ser feitas com sinceridade e sem automatismo, né? Nenhuma delas deve ser feita sem sinceridade. Toda nossa oração, toda nossa conversa deve ser sincera. E por que isso? Porque se Jesus nos chama para ser autênticos, verdadeiros, sinceros, nossa oração não deveria ser diferente, né? Então o que a gente está convidando aqui é para a gente, às vezes a gente não é autêntico, verdadeiro, a gente não consegue. Os jovens, principalmente os jovens, a gente normalmente a gente vive na realidade do bando, do grupo. A gente expressa, o que a gente diz acreditar, pensar, é que a maioria das vezes a convenção diz, a maioria das pessoas dizem. Esse é o grande problema e por isso que a gente está convidando aqui para uma oração sincera. Porque a nossa sociedade nos convida a gente pensar como todo mundo pensa. Ter os sentimentos que todo mundo tem, os desejos que todo mundo tem, falar as coisas que todo mundo tem. Então as pessoas, muitas jovens, muitos adolescentes, acompanham youtubers, pessoas nas redes sociais e veem aquela vida e parece que tudo que ela pensa e vive é aquilo que é demonstrado lá. Então os sonhos dela estão ligados, eu quero ter a casa igual aquela mulher tem. Eu quero pintar as coisas igual aquela pessoa pintou. Eu quero ter meu cabelo, a minha roupa igual ela tem. Né? É muito engraçado, a gente entra nas redes sociais, às vezes crianças, 12, 13, 14 anos, pegam o seu Instagram, pegam suas redes sociais e falam que nem youtubers famosas, né? Era coisa que a gente não vivia antigamente, a gente já vê a experiência, essa experiência do mimético, da imitação. Isso aqui é um lado oposto da autenticidade, da sinceridade. E muitas vezes a gente vive, expressa, fala a voz dos outros, as vozes da sociedade. E a oração sincera é o convite para você expressar quem realmente você é, o que realmente você acredita, do qual você fala, mas todo mundo diz isso sobre isso, mas é isso, Deus. É realmente, as coisas são assim. Será, Deus, que eu só repito o que as pessoas falam? Será, Deus, que eu só sigo o que todo mundo... Será que eu tenho autenticidade? Quem eu sou realmente? O que eu acredito realmente? O que eu quero para minha vida realmente? É isso? Será que eu quero realmente isso? A oração sincera é se apresentar por inteiro a Deus, né? Então, aqui tem os tipos de oração, mas o tópico 4, que é a oração sincera, é o foco que a gente quer dar. Por isso que a lição usou como exemplo o Salmo 51, a oração de Davi, que ele se abre, né? Davi cometeu 2 pecados muito graves, né? Aquele homem que andava segundo o coração, que depois o texto vai dizer que é um homem segundo o coração de Deus, ele comete o adultério com Betsaida e ainda faz um homicídio com Urias. Veja que experiência, que decisão que ele toma, né? 2 pecados graves e ele fica preocupado para não errar, para falar, Senhor, eu errei, eu pequei, mas não retira de mim o teu espírito. Eu preciso da sua graça, e ele se confessa diante de Deus e se abre, é um tipo de oração, é um exemplo de oração. Então, é esse caminho que a gente quer seguir. Você pode terminar aí em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, purificar de toda injustiça. Então, o perdão não surge com pedido de desculpas, mas com a confissão. Daniel, para a gente encerrar esse tema da oração sincera, o que a gente pode trazer ainda para reflexão aí para o professor? Nesse sentido que você está dizendo, Vitor, que às vezes nós repetimos as vozes, o convite da lição é para que quando a gente for orar, nós cheguemos diante de Deus com a nossa vida. A oração sincera é orar com a nossa vida, não orar apenas por palavras, né?
mas a oração em si já é a nossa vida. A nossa vida, ela já é uma oração. Então não adianta nós chegarmos diante de Deus com palavras bonitas, né, com palavras que às vezes não refletem a verdade da nossa vida. Então a lição ela quer explicar exatamente isso. A nossa vida, ela é uma oração, já é uma oração. Então, quando nós chegamos diante do nosso quarto, nós temos que realmente nos confessarmos diante de Deus e dizermos aquilo que realmente nós somos. Não apenas palavras, não apenas repetirmos, né, aquelas palavras que nós aprendemos, olha, soberano Deus, eterno Pai, né? Não que isso é pecado, não que isso é errado, óbvio que não, mas às vezes nós simplesmente repetimos porque nós ouvimos, mas essa não é a realidade da nossa vida. Às vezes a gente começa a falar, olha Deus, tu és isso, tu és aquilo, mas na semana aquilo não foi a realidade, nem aquilo que nós estamos sentindo de fato. Então o chamado para a lição, da nossa lição, é essa, nós chegarmos diante de Deus com a nossa vida, de fato, quem nós somos. E aqui eu acho que o professor ele pode terminar a lição chamando o aluno e os jovens e os seus alunos para uma ação, né? Por que não chamar os alunos para fazer um propósito na semana? Eu não sei, talvez você tenha um grupo aí do WhatsApp, da escola dominical, mas certo é que um grupo dos jovens tem. Com certeza, você pode chegar no líder de jovens e falar, olha, nós vamos fazer um propósito com eles todo dia, de orar 10 minutos, de orar 15 minutos. Faça um propósito com os alunos de fazer esta oração. Incentive eles a orar e a entrar no quarto de oração, mas com essa perspectiva, com a perspectiva da oração sincera, de se abrir diante de Deus, do compromisso, sabendo que Deus está ali naquele momento compromissado com eles, compromissado com a vida, compromissado com os sentimentos, com aquilo que eles estão passando. Então termine esta lição, esta aula, chamando eles para um propósito de oração, seja um propósito de 10 minutos, combine com eles, eu acho que é interessante, Vitor, combinar com os alunos um horário, olha, todo dia, dá para todo mundo, antes de dormir, meia-noite, orarmos 10, 15 minutos. Então termine esta aula chamando eles para a ação, chamando eles para a oração sincera. Eu acho que assim seria um bom final de aula. Interessante, muito legal. Então, o professor aí tem 2 desafios. Alguns jovens às vezes não têm nem a prática da oração. Então esse desafio que o Daniel trouxe é um convite que você tem, professora, um desafio de... a gente está tratando isso, né? As lições têm que trazer aquele convite prático. E o livro de Provérbios é isso realmente. É trazer essa sabedoria para a nossa prática de estilo de vida. Então, você tem que mostrar para o seu aluno que ele tem que orar, ele deve orar. Diariamente ele precisa orar. E, além de orar, orar com sinceridade, por inteiro, diante de Deus. Então, esse é o tema da lição de hoje. Nós agradecemos a você que assistiu o vídeo, que você possa aproveitar o conteúdo da lição, aproveitar esse subsídio e preparar aí a sua aula para a sua classe. Que Deus abençoe todos vocês.